Olá pessoal, que legal saber que você está com a gente aqui no De Primeira. Antes de qualquer coisa, dê o seu like nesse vídeo, porque a gente vai tratar aqui de um assunto muito legal, uma notícia muito boa, que é a classificação do Sport Clube Passo Fundo para a semifinal da Série A2, essa classificação que veio com atos de heroísmo, porque foi na casa do adversário, foi nas penalidades, com grande exibição, lógico, do goleiro Alan, ele que fez 2 defesas, mas também teve todo um jogo coletivo durante os 90 minutos para que fosse segurada a pressão da equipe do Pelotas lá na casa do Pelotas. Não é mesmo, Christian Queiroz? É isso mesmo, Cleiton Vasconcelos. Se inscreve no canal, dá essa força, se inscreve aí no canal De Primeira, siga a gente nas demais redes sociais, compartilhe esse vídeo, manda aí no seu grupo de amigos, no seu grupo do futebol, grupo de torcedor, manda aí porque hoje é festa do Passo Fundo que eliminou o Pelotas na boca do lobo. Empatou de novo, terminou 0-0 e aí nos pênaltis, melhor para o Passo Fundo, o goleiro Alan cresce na hora decisiva e o Passo Fundo está na semifinal, está a 2 passos da primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Está muito perto mesmo, a gente está gravando isso aqui no domingo, logo depois do jogo, então a gente não sabe ainda quem é o adversário, se é o Avenida ou se é o Veranópolis. Mas Cleiton, falar um pouquinho do jogo, começando pelo fim, né? Isso. O Alan, o goleiro Alan que acaba se destacando, sendo o personagem, defendendo 2 cobranças de pênalti e uma vai para fora. O Alan que não era nem para ser o goleiro titular, né? Ele assumiu a titularidade depois que o Robalo, infelizmente, veio sofrer uma lesão. O Alan, ele chega em meio ao campeonato, aliás, inclusive. O Robalo, ele era o goleiro titular do Passo Fundo. Ele tem uma lesão em um jogo contra o Glória, aqui no Vermelhão da Serra, uma lesão bastante grave, bastante importante, que o impede de completar o campeonato. Então chega o Alan, assume a condição de titular do Passo Fundo e vinha fazendo até em partidas interessantes, mas ele cresceu demais agora contra o Pelotas, principalmente nas decisões aí por pênaltis, né? Ele defende 2 cobranças do Pelotas, também tem um outro chute para fora, mas tudo passa, lógico, pelo goleiro do Passo Fundo, que faz aí essas defesas e sai como grande herói, embora, lógico, ele não seja o único herói. Não é um time de um jogador só, é um time de uma engrenagem toda, né, que funciona a partir do Alan, que sim, é o jogador símbolo, por assim dizer, dessa classificação do Sport Clube Passo Fundo. Sem dúvida. E durante o jogo, o Alan, eu acho que ele coroa um sistema defensivo do Passo Fundo que trabalha muito bem praticamente ao longo de toda a competição, né? A gente não viu o Passo Fundo sofrer muitos gols nos jogos, todos aí... Quando perdeu, né, foi por um placar mínimo. Acho que lá pro Veranópolis, que foi 2-0, 2-1 também, né? 2-1. 2-1. Não teve, assim, um placar elástico. A defesa se comporta muito bem. E os empates também com placares pequenos. Então, um sistema defensivo bem montado, que começa ali no meio de campo ainda, né? Com o Romeu e o Daltro, aí tu tem nas alas, e me parece que o Paulinho encaixou muito bem na zaga. Exato. Ao lado do Breno. Então isso tudo dá uma consistência para que o goleiro possa se sobressair. E claro, a gente tem uma partida contra o Pelotas desse domingo, o jogo da volta, em que o Pelotas teve uma chance assim claríssima de gol, né? Aquela que, olha, poderia ter mudado a história do jogo, mas a bola não entrou. Foi aquela bola que passa praticamente em cima da linha e o Jarro, ele entra atrasado e o Breno consegue salvar. Então, porque o Passo Fundo se defende muito bem e não deixa o seu adversário criar muitas possibilidades de gol. Veja, o Passo Fundo jogou na boca do lobo, jogou fora de casa, com um time que tem bons atacantes de mobilidade, que são os jogadores do Pelotas, e mesmo assim, jogando em casa e precisando vencer, o Pelotas não conseguiu criar muita coisa. Aliás, foram jogos bastante equilibrados, né? E se a gente levar em consideração que o Pelotas, mesmo jogando em casa, não conseguiu fazer o seu desempenho, não conseguiu exercer lá o seu poderio de jogo, e isso é fato,
porque mesmo estando jogando em casa, o Pelotas não conseguiu se sobressair ao Passo Fundo. O mesmo vale também para o Passo Fundo aqui no Vermelhão contra o Pelotas. Então foi ali um duelo de duas equipes bastante parelhas, em que todo mundo previa, inclusive nas comissões técnicas, que os detalhes fariam a diferença. Talvez o detalhe do Pelotas não ter marcado na única oportunidade de gol no jogo tenha sido um fator determinante, assim como foi fator determinante também a maior qualidade do Passo Fundo nas cobranças de pênalti. Então, no detalhe mesmo, é que essa classificação ela veio para o Passo Fundo ainda bem, ainda melhor para o torcedor do Tricolor, que a classificação ficou com o Passo Fundo, em dado toda essa circunstância do jogo, né, dos jogos, aliás, que foram bastante parelhos, os dois, mas sim, vai muito do mérito dessa classificação para a semifinal para o sistema defensivo do Passo Fundo, que, como tu bem disseste, foi pouco vazado, um dos menos vazados, se não o mais vazado, ou aliás, o menos vazado na competição, em que pese o número de jogos e o número de gols sofridos, porque o Passo Fundo, nos 2 jogos de quarta de final, sofre apenas 1 gol, e ele já vinha de uma defesa pouco vazada na fase classificatória. Arrisco a dizer que a classificação do Passo Fundo começa a se desenhar de trás para frente, da defesa para o meio-campo e depois para o setor ofensivo, que me parece, já apontando aqui, Christian, o setor um pouco mais carente do Passo Fundo até aqui. É verdade. E claro, sim, que nós temos aí circunstâncias de jogo, né? Que podem fazer com que as percepções mudem. Mas, hoje, no momento em que o técnico Marcelo Carenhato faz algumas alterações, e eu imagino que já prevendo a disputa por pênaltis, por exemplo, a modificação natural que ele sempre fez nos outros jogos, tira o Diogo Oliveira e coloca o Alan, né, o Kalberg. Um meia por outro meia, natural. O Diogo Oliveira, você viu aqui, né, na nossa entrevista, se você não viu ainda, então vai aí porque vale muito a pena assistir nosso bate-papo aqui com o Diogo Oliveira. Um cara já de 40 anos que se doa bastante em campo, então ele não tem aquele fôlego para jogar aos 90. Mas, curiosamente, no meu entendimento, hoje, quando o Alan entrou e eles estavam os dois em campo, o Passo Fundo melhorou o seu setor ofensivo. Né? Teve ali também a troca para entrar o Cássio no lugar do Wendel pelo lado esquerdo, saiu o Daltro também e entrou e entrou o Kalberg. Isso aí, ele tirou um volante, né, de marcação e colocou o Kalberg. Então, me parece até que o Passo Fundo conseguiu criar mais. E aí teve aquela parada por conta da ambulância e deu uma esfriada, porque era um momento em que o Passo Fundo estava atacando. Já tinha até quase marcado um gol numa cabeçada do Barcos. Então, quem sabe, né, alguma outra alternativa, uma outra estratégia possa surgir aí, possa ter feito o Marcelo Carenhato olhar para um outro formato para tentar criar um pouco mais no ataque, que é só o que está faltando para o Passo Fundo. E de fato, o Passo Fundo com 2 meias, e aqui o Diogo Oliveira jogando na segunda etapa, claro que já descontado fisicamente pela intensidade do jogo, mas mesmo assim ainda demonstrando a sua qualidade, e o Alan Kalberg entrando ali com muita naturalidade, também pensando nos pênaltis, né? Porque foram 2 jogadores que cobraram e que converteram suas penalidades, né? O Diogo Oliveira e o Alan Kalberg, os 2 meias que o Passo Fundo tem no seu elenco. Então, alternativas interessantes, até que pode apontar alguma coisa para o restante da competição. Por que não, daqui a pouco, com mais tempo, colocar os 2 jogadores atuando simultaneamente? Mas não queremos aqui, claro, causar mudanças muito grandes na equipe do Passo Fundo, porque me parece que o Passo Fundo já está formatado dentro daquele sistema de jogo e que é um sistema que vem dando resultado. É apenas uma constatação, né, de um fato que aconteceu dentro da partida. Bom, na segunda-feira tem o jogo entre o Avenida e o Veranópolis. Primeiro jogo, o Avenida venceu lá em Santa Cruz por 1-0, e na segunda-feira à noite os 2 times se enfrentam novamente na Serra Gaúcha, lá no Antônio Davi Farina, para decidir quem faz a semifinal com o Passo Fundo. O que tu acha, Cleiton Vasconcelos? Olha, o Avenida ele fez uma campanha bem abaixo daquela que o Veranópolis fez na chave A, o Avenida fez na chave B. Tanto é que o Avenida ele consegue a classificação só na última rodada, né? Ele passa ali em 4º lugar, lá na chave B. E inclusive estava
incluído naquela grande dúvida jurídica que surgiu ali com relação ao número de jogadores inscritos, aquela coisa toda, que acabou não indo para frente, e por isso que o Avenida disputou essas quartas de final com o Veranópolis. O Veranópolis, que classificou em primeiro na chave do Passo Fundo, ganhou os 2 jogos do Passo Fundo, mas vamos ser sinceros, não encheu os olhos de ninguém, sabe? Não foi... Ele classificou até com certa facilidade em primeiro lugar, mas em momento algum ele sobrou na chave, tecnicamente falando. Pode ser que pontualmente, né, na questão dos pontos ele tenha sobrado, mas na questão técnica ele não sobrou. Tá? Então ele é um adversário que nas 2 partidas que fez contra o Passo Fundo foram 2 jogos equilibrados, em que pese as 2 vitórias do Veranópolis, tá? A primeira delas, o Veranópolis encontra um gol no início do jogo e depois não joga mais, é o Passo Fundo quem joga. No segundo jogo, o Passo Fundo já foi bem descontado na sua maneira de jogar, na sua escalação, enfrentou o Veranópolis em Veranópolis de igual para igual, saiu perdendo de 2-0, buscou o 2-1, poderia até daqui a pouco ter feito o empate. Então são 2 adversários. O Avenida, a gente não sabe muito bem o que esperar desse Avenida. O Veranópolis já é um time mais conhecido e não é assustador. Em que pese, claro, o emparelhamento das equipes ali, né, e o equilíbrio que os 2 times, ou aliás, que todos os times têm ao longo da Série A2. Se tu me perguntares, Christian, sim, qual adversário eu preferiria para o Passo Fundo? Talvez a Veranópolis, pelo fato do Passo Fundo já conhecer o Veranópolis, em que pese o Veranópolis também conhecer o Passo Fundo. Mas eu também acho, eu ficaria nessa aí também. Eu acho que o Veranópolis, pela questão assim, já temos 2 derrotas para o Veranópolis, né? Tem um algo a mais aí. Eu acho que é um caminho aí para o Passo Fundo pegar o Veranópolis. E também, por uma outra questão, pensando entre Avenida e Veranópolis, né, já projetando lá na frente, vamos ser pessimistas aqui e o Passo Fundo fique pelo caminho, né? Um dos 2, o Veranópolis ou a Avenida subiu. A gente sabe que o histórico do Avenida é sobe no ano, cai no outro, sobe no ano, cai no outro, né? Esse bate e volta. Então, aí se o Avenida sobe, a gente praticamente já tem o primeiro rebaixado do ano que vem da divisão de acesso. Mas nos últimos anos foi sempre assim, né? Sim. Então a Avenida fica aí na divisão de acesso mais um tempo. O Veranópolis eu acho que teria uma consistência maior para, voltando, ter uma projeção maior e uma permanência maior, fazer mais bonito assim na Série A, assim como eu imagino que o Passo Fundo, subindo, vai ser um time bem competitivo na Série A do ano que vem. O mesmo eu imagino para o Esportivo e para o Lajeadense. E nessa outra aí, Cleiton, já adiantando, eu tô torcendo, vou abrir aqui, tô torcendo pro Lajeadense, tô torcendo pro Gelson Conte subir com o Lajeadense. O Lajeadense já faz anos aí que não figura na primeira divisão, né? É uma comunidade aí que gosta de futebol, que já viveu grandes momentos. Isso. Ganhou uma copinha, se não me engano, né? Do Inter. Isso, exato. Em um ano, então vou torcer aqui pro Lajeadense e pro Passo Fundo, obviamente. O Lajeadense também tem a minha preferência, né? Pelo estilo de jogo também, pela pessoa do Gelson Conte, a gente já conhece como é que os times do Gelson jogam, e o Lajeadense não é diferente não, o Lajeadense joga assim mesmo. E é bastante eficiente, mostrou agora passando para a semifinal da competição. E acho que tem uma condição bem interessante de passar do Esportivo, que o Esportivo veio lá de trás, veio cambaleante, veio com dificuldades desde o início da competição, depois ele entra no G4, daí ele tem alguma dificuldade para se manter no G4, disputa ali até a última rodada com o Gaúcho a condição de classificado, passa ele Esportivo e agora já está lá na semifinal, né? O Esportivo também fez um caminho bem interessante para chegar até a semifinal da competição. Veio crescendo, né? O adversário do Esportivo foi Santa Cruz. Eu acho que os dois tiveram momentos diferentes, sequências diferentes, porque o Santa Cruz começa avassalador lá naquele grupo. Exato. Tanto que ele classifica em primeiro com sobra. Sim. Né? E aí pega o Esportivo que, por um detalhe, não fica fora. Por um ponto, né? Sim, porque se naquela reta final de jogo aqui em Passo Fundo contra o Gaúcho, não sai aquele gol de falta, a defesa do Gaúcho não dá aquela bobeira, o jogo termina empatado, eu não sei se o Esportivo estaria na próxima fase
né? Porque aí o Gaúcho estaria com a vantagem na última rodada, enfim, né? Coisa que passou. Então, isso que eu quero dizer é que o Esportivo ele foi crescendo, tanto que arrancou mal, teve pressão lá contra o técnico Carlos Moraes, ele andou meio que numa corda bamba lá para ser demitido, resolveram bancar o trabalho dele e tá aí nas vésperas da decisão de uma semifinal que vale vaga na Série A. Então, Esportivo e Lajadense, uma das semifinais. E a outra, Passo Fundo e Veranópolis ou Avenida, a definir na segunda-feira, né? Também quero destacar aqui, tá, a presença que o torcedor vai ter no Vermelhão da Serra, no próximo jogo do Passo Fundo. Ficou claro e evidente que o Passo Fundo ele tem uma condição muito boa de jogo fora de casa, ao longo de toda a competição, mas imagina só, se o Passo Fundo, além de ter esse desempenho bom fora de casa, ele consegue aliar também vitória em casa. Né? Aí ele passa a ser candidato não a subir, ao título também da competição, né? A subir com o título, tendo o plus da taça no armário. Então, já, claro que a gente vai falar sobre isso na sequência. Você vai ver também manifestações dos jogadores nas redes sociais do Passo Fundo, aqui na Rádio Planalto, enfim, em tudo que é lugar, falando da importância do torcedor. Mas é, sim, realmente importante e não custa nada dar esse recado, dar essa missão ao torcedor do Passo Fundo, que é ir ao Vermelhão da Serra apoiar o clube. Eu me recordo, e tu também deve lembrar, Cleiton, 2012, né, o ano do acesso, 12. A semifinal foi contra o São Paulo de Rio Grande, né? Isso, na verdade, foi a decisão da segunda fase. Porque aquele campeonato ele era diferente, ele era por quadrangulares, né? Isso. E houve um quadrangular em que o Passo Fundo enfrentava o São Paulo para definir quem passaria para a última fase. Onde o Passo Fundo teve lá o Guarani de Camaquã, teve o Esportivo e teve o União Frederiquense no último quadrangular. Isso. No anterior, havia uma disputa particular com o São Paulo de Rio Grande, aqui no Vermelhão da Serra, jogo em uma noite de semana. Fria, em que, 8, 9 mil pessoas estavam presentes. Até hoje, assim, quando tem algum momento do Passo Fundo, quando institucionalmente o Passo Fundo produz algum vídeo, alguma coisa, vem as cenas daquele jogo porque a arquibancada estava tomada. Né? E aí tem um gol do Passo Fundo em que o jogador que marca o gol, ele vai até a torcida para comemorar, ele vai lá no alambrado e aí a câmera pega, né, a filmagem pega o estádio cheio, e isso é muito legal. E a gente tem que repetir isso agora. Torcedor do Passo Fundo, torcedor de Passo Fundo, não estou falando só com o torcedor do Passo Fundo, estou falando com o torcedor de Passo Fundo, da nossa cidade. É hora de apoiar, é hora de ir para o estádio. Porque depois do jogo do próximo final de semana, é mais um jogo fora e a primeira divisão, se der tudo certo. Sim. E aí o ano que vem tu tem aqui em Passo Fundo o Grêmio ou Inter, São José de Porto Alegre, tu tem confronto com o Ipiranga. Poxa, né? O torcedor tem que fazer a parte dele, tem que ir lá comprar o seu ingresso para dar um apoio financeiro para o caixa do clube, que também precisa muito, e sem falar no incentivo lá nos 90 minutos pro time do Passo Fundo. Tenho certeza que a DDP vai fazer uma festa linda lá atrás do gol, como eles são acostumados a fazer. Todo jogo tem festa da DDP e no momento decisivo eu tenho certeza que não será diferente. E os demais torcedores que vão e que entrem nesse clima e que apoiem muito Passo Fundo do primeiro ao último minuto dessa partida decisiva. Isso. Eu quero também aqui voltar a esse jogo contra o Pelotas, lá em Pelotas, só para dar aqui também os parabéns, por assim dizer, merecidos, tá? A gente já falou aqui do goleiro Alan, né? Que ele fez defesas importantes nas cobranças de pênalti, pegou 2 cobranças do Pelotas, mas eu quero aqui também falar do Romeu, do Diogo Oliveira e do Alan Kalberg, que converteram suas penalidades, tá? O Passo Fundo ganhou por 3-2 e passa muito por quem marcou os seus gols também, né? Embora o Barcos e o Lagoa não tenham marcado os gols lá para o Passo Fundo, e quem sabe na próxima vão marcar, né? Mas também passar o recado que o Romeu, o Diogo Oliveira e o Alan Kalberg foram importantíssimos convertendo seus pênaltis. É isso aí. Então, minha gente, fique ligado aqui no nosso canal.
Essa semana a gente vai voltar ainda para falar mais dessa decisão. Vamos falar também em outro momento, Cleiton, do Passo Fundo Futsal, né? Que Sim. teve um jogo muito interessante no último sábado e venceu o Guarani de Espumoso pelo placar de 4-1. A gente vai também fazer um material sobre o futsal aqui da nossa cidade, mas agora é o Passo Fundo, porque o Passo Fundo está a 2 passos da primeira divisão. Então se inscreve aqui no nosso canal, deixe o seu like, comente conosco no vídeo aqui, deixe sua opinião, seu palpite, quem sobe, como é que vai ser os próximos jogos. A gente quer que você interaja conosco, Cleiton. Isso aí, né? Então, estamos combinados, vamos conversar mais ao longo da semana sobre essas semifinais e ao longo das próximas semanas, né? Porque tem jogo de ida e jogo de volta também. Então, fique com a gente, tá? Nos acompanhe, nos siga, compartilhe, conte para seus amigos que existe aqui o nosso canal, o De Primeira, e nos ajude também a passar dos 200 inscritos, Cristian. Tá pertinho, né? Tá pertinho. Não atualizei mas tá pertinho. Certo, pessoal? Se inscreve aí no canal. Valeu!